A rádio que toca a notícia na nossa região. A Prefeitura de Campinas está com concursos em andamento, tem da área da saúde e para vagas em geral, essa aberta em 2024, provas de conhecimento já aplicadas, também o processo de educação e outras vagas também em andamento, de procuradores com 4 vagas e as mais recentes 40 para diversas áreas com inscrições que foram iniciadas ontem. Para a gente entender um pouco melhor sobre esses processos, a gente conversa com a coordenadora de concursos, recrutamento e seleção da Prefeitura de Campinas, Maria Isabel Vasco de Toledo, conectada aqui com a gente. Seja bem-vinda. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. E a gente quer entender exatamente por que da necessidade, né, de em diferentes datas esse recrutamento para diferentes áreas, Maria Isabel. Então, o cronograma dos concursos, a gente sempre deixa claro que é um cronograma previsto, né? Então, ele pode sofrer alterações a qualquer momento. Por isso que é muito importante que os candidatos acompanhem todos os dias o Diário Oficial, acompanhem o site da VUNESP, porque a qualquer momento podem ser publicados comunicados, né, sobre os certames. No caso do concurso da educação, foi um concurso com um número elevadíssimo de inscritos, né? A gente teve mais de 30 mil inscritos e por conta da logística das provas e para garantir também a segurança e a tranquilidade da aplicação dessas provas, elas serão aplicadas em 2 datas diferentes, né? Então, de acordo com cargos. Então, o primeiro bloco vai ser aplicado no dia 1º de junho e o segundo bloco de cargos no dia 8 de junho. Essa então, mudança é questão de logística mesmo? Porque um elevado número de inscritos acarreta um número muito grande de escolas, né, para serem locadas. Então, a gente conta também com a presença da Guarda Municipal, da INDEC. Então, quase 15 mil candidatos por dia já é um número elevadíssimo. Uhum. Para garantir a tranquilidade das provas, foi decidido essa aplicação aí em 2 períodos. E aí temos o mais antigo, né, que é o da saúde e também para outras vagas em geral, essa de 2024. Em que pé está esse processo? Esse edital da saúde, ele já foi publicada a classificação prévia, né? Agora os candidatos os candidatos cotistas serão convocados para as avaliações. E aí a homologação desse edital está previsto para o final de junho agora. Que aí, a partir da homologação do concurso, é que os candidatos começam a ser convocados, né, de acordo com a autorização das vagas. Uhum. E aí tem alguns cargos que, além da prova, precisa ter também outras análises do processo. No caso do edital da saúde, teve análise de títulos, né, para o cargo de médico geral. Mas para os demais foi a prova objetiva. Uhum. Né? Agora, o da educação são provas de conhecimentos, né? Tem redação, tem... para esse é só prova objetiva, que são questões objetivas de múltipla escolha e redação. E no caso dos procuradores? Dos procuradores, a prova vai ser realizada no dia 29 de junho. E esse concurso ele tem 2 etapas. Né, a primeira etapa é uma prova objetiva, né, com alternativas, né, e a segunda fase vai ser em agosto e é prova dissertativa com questões, peça processual e parecer também. Uhum. Aí esse edital de procurador, ele está previsto para ser homologado em março de 2026. E aí ontem a gente recebeu, né, a informação da abertura de 40 novas vagas para diversas áreas com inscrições abertas. Além desse novo concurso, os anteriores eles já estão com as inscrições encerradas? Agora as inscrições abertas são agora para esse edital de especialistas em geral, uhum. Especialista em formação, biblioteconomia, arquivologia, tem para analista de gestão de pessoas, cargos operacionais, tem para condutor de veículos e máquinas.
Então, esse é um edital bem complexo, assim, ele tem todos os tipos de prova num edital só. Então, por isso que ele é um pouco mais extenso também. Então, a homologação dele é junho de 2026, porque ele tem muitas etapas, né? Tem toda essas fases, né? Tem provas práticas, TAF, né? Que é o teste de aptidão física. E esses concursos... Então, ele tá com inscrições abertas de 12 de maio até 23 de junho. Pela VUNESP, né? Pela VUNESP também. Todos esses certames agora autorizados, eles estão sendo realizados pela VUNESP, né? Então, são 67 cargos no total, que a gente está agora com o concurso em andamento, né? E eles estão divididos em 6 editais. 4 deles já foram publicados, né, para as áreas da saúde, educação, assistência social, procurador do município, e tem mais 2 editais previstos para saírem esse ano ainda, que é o da Guarda Municipal e de intérprete de Libras também. E já tem uma previsão de quando devem ser abertas? Não, ainda não, mas ainda esse ano. Ô Maria Isabel, a gente... São concursos bem inspirados também. Sim, e a gente sempre recebe aqui o questionamento de quem já prestou concursos anteriores e que ficou ali na lista de espera para o chamamento e até hoje não aconteceu. Por que dessa demora, né? E como vai ser esse recrutamento, né? Se vai começar pelo chamamento dos concursos anteriores para depois partir para esses? Como que é o critério que vocês utilizam? Então, a prefeitura, atualmente, ela é uma das cidades que mais oferece oportunidades de concurso, né? E uma das que mais convoca também. Então, só nesse ano, a gente está em maio, a gente convocou mais de 800 candidatos. De 2021 até 2024, a gente convocou mais de 8.000 candidatos. Então, a gente convoca um volume elevadíssimo, né, de candidatos de diversos cargos. Então, para quem busca entrar no serviço público, Campinas é uma excelente oportunidade, porque a gente convoca, geralmente a gente até esgota as listas de classificação, dependendo do cargo. Então, às vezes a gente chama até o último que está ali classificado. Então, a gente sempre recomenda que o candidato não se apegue muito àquele número de vagas previsto no edital, que às vezes está previsto uma vaga, né? Esse número, ele é apenas o número de abertura dos certames. Então, os concursos, eles têm prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. E durante todo esse período, podem ser autorizadas novas vagas, que é o que geralmente acontece, né? Isso devido a exonerações, aposentadorias, ao próprio aumento do serviço público. Então, por exemplo, criação de escolas, criação de novas unidades de saúde. Então, essas vagas, as secretarias solicitantes fazem os pedidos das vagas, elas passam por uma autorização financeira orçamentária, aí, estando autorizados, aí a gente convoca. Por isso que não tem como a gente dar uma previsão, tem como dar uma previsão quando que vai começar a chamar, quantos que vai chamar. Isso depende de uma série de fatores internos, né, que vai depender da demanda e de autorização financeira orçamentária também. Mas se então, tiver dentro do prazo de validade, então, dos concursos anteriores, ainda tem esse chamamento? Sim, ainda tem esse chamamento. E aí precisa fazer esse acompanhamento dia a dia do Diário Oficial. Sim. É muito importante que os candidatos acompanhem, a partir do momento que se inscreveu para fazer as provas, tem que olhar todos os dias o Diário Oficial. Porque a qualquer momento a gente pode publicar comunicados e depois a homologação também. Então, a qualquer momento podem ocorrer as convocações. Então, a gente tem convocado um volume muito alto mesmo e os candidatos têm boas chances. Então, quem está classificado tem boa chance de ser chamado. Agora também tem a possibilidade dos recursos, né? Que os próprios candidatos entram para, enfim, validar aquela etapa ou para seguir para uma próxima, né? Isso. Então, todos os nossos resultados e todas as nossas etapas abrem essa possibilidade para o candidato que discordar, né, de algum fator ali, que ele possa interpor recurso, né? Então, aí vai depender da fase que ele está, né? Dependendo da fase, ele vai ou na área do candidato, com o login, com a senha dele lá no site da VUNESP, e aí ele vai seguir as instruções ali previstas,
ou é pelo protocolo geral, e isso também a gente deixa o certinho, passo a passo ali no edital. Por isso que é muito importante que o candidato, antes de mais nada, ele se inscreveu no concurso, ele precisa ler o edital de cabo a rabo, né? Porque ele precisa conhecer os direitos dele, os deveres. Então, o edital é a lei maior, né? Então, é muito importante que eles estejam bem antenados, assim, a todas as etapas. E mesmo quem avança, né, para todas as etapas, enfim, tem até o resultado, fica na expectativa da convocação, principalmente daquele concurso da saúde, né? Até hoje a gente recebe o questionamento dos ouvintes e dos candidatos. E se existe ou não essa previsão. A gente tem, principalmente saúde e educação, já acaba a validade de um concurso, a gente já precisa planejar o próximo, para não ficar desassistida as áreas, né? Porque desde a contratação da empresa, né, até a homologação do concurso, leva aí quase um ano. Então, a gente precisa estar bem planejada para não ficar um período de tempo aí sem a assistência das áreas, né? Sem candidatos classificados. Sim. Por isso que muitas vezes acontece isso, de editais em validade, e aí a gente já está ali na frente, já pensando nos próximos. Principalmente saúde e educação, que são áreas bem sensíveis, emergenciais, né? Sempre estão com demandas altas de profissionais, e a gente tem que sempre ter essa preocupação de atender a população mesmo. E ter também a reserva de vagas para pessoas com deficiência, para pretos e pardos também, né? Tem. Então, a legislação municipal de Campinas, ela prevê 20% de reserva de vagas para pessoas pretas ou pardas e 5% para pessoas com deficiência. Então, cada órgão possui, né, o seu percentual, e em Campinas é dessa forma. Então, os editais, eles não podem dispor de modo diverso, né? Então, tem necessariamente que seguir o que a lei preconiza ali. Então, as cotas, elas funcionam da seguinte maneira. O candidato, a partir do momento que ele tem o interesse em participar do concurso, né, nessa condição de cotista, ele se inscreve, né, no momento da inscrição ele já indica, né, a sua intenção ali de concorrer, e ele vai participar das provas em igualdade de condições com os demais candidatos, né? Ele vai fazer as provas, ele tem que preencher os requisitos ali estabelecidos no edital para classificação, tem um percentual mínimo de acertos que ele precisa obter na prova, ele tem que estar dentro do limite de candidatos máximo, né, que a gente estabelece no edital. E aí, uma vez que ele preenche esses requisitos, é habilitado nas provas, está lá na classificação prévia, aí sim é que ele é convocado para as avaliações presenciais. Então, no caso do candidato pessoa com deficiência, ele vai ser convocado para uma avaliação presencial perante a Junta Médica Oficial de Campinas. E os candidatos, pessoas pretas ou pardas, vão ser convocados para comparecer perante uma comissão de heteroidentificação. Essa comissão de heteroidentificação, ela é composta por 5 servidores municipais e eles avaliam as características fenotípicas do candidato, que são as características físicas. Então, só depois do resultado dessas avaliações é que a gente publica a classificação final do concurso e depois a homologação. Então, tem que seguir, é uma etapa obrigatória, né? Todos os nossos concursos têm. E um mito que existe na população, hoje em dia, que a gente percebe, é que assim, se só tem uma vaga no edital, então a prefeitura não está cumprindo a cota. Então, isso não é verdade, porque como eu disse, o concurso tem validade de 2 anos, pode ser prorrogado ainda por 2 anos, e todas as vagas que forem autorizadas nesse período, elas são consideradas para o cálculo, né, dessas cotas. Então, essas vagas são apenas de abertura mesmo. Então, significa que esse é o número mínimo que a prefeitura precisa preencher durante o prazo de validade do concurso. Então, a gente sempre está convocando bastante cotistas. Essa etapa, né, a gente está organizando agora para o edital da saúde, né? Então, os candidatos vão passar agora por essa etapa, né, perante a Junta Médica e a Comissão de Heteroidentificação.
E os candidatos, lembrando também que os candidatos que se inscreveram para as cotas, eles também concorrem na lista de ampla concorrência, que é a LAC. Então, ele pode, ao mesmo tempo, ficar classificado na LAC e na listagem específica, seja PPP ou PCD, e aí ele vai ser convocado quando for mais benéfico para ele. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. O candidato que ficou classificado na listagem PCD, ele ficou em primeiro no concurso. Vamos supor que ele ficou em primeirão lá. Ele vai ser chamado pela LAC, porque a primeira vaga a ser chamada é sempre da LAC, da lista de ampla concorrência, porque ainda não chegaram os percentuais, né, de reserva legal. Então, apesar dele ter uma classificação na listagem de cotista, ele vai ser convocado pela lista de ampla concorrência, porque aí, nesse caso, é mais benéfico para ele. Então, como que funciona as nossas convocações? A gente chama, na terceira vaga, a gente chama o primeiro da listagem PPP e depois de 4 em 4. E da listagem PCD, a gente chama o primeiro na 10ª vaga e depois de 19 em 19. Que é justamente para respeitar esses percentuais, de 5% e de 20% aí para cada um desses grupos. Né? E aí tem essas particularidades, que tem gente que está na listagem reservada e que pode ser chamada pela lista de ampla concorrência. Então é muito criterioso, né? Isso, é bem criterioso, todas as vagas são consideradas devidamente para os cálculos. Então, quem está classificado em mais de uma listagem tem aí mais chances, né, amplia aí as possibilidades dele ser chamado. Maria Isabel Vasco de Toledo é coordenadora de concursos, recrutamento e seleção da Prefeitura de Campinas, a quem eu agradeço por tirar as nossas dúvidas aqui, e até já aproveitando a pergunta aqui do Walter Ricardo, sobre como consultar, né, essas informações no portal da Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br. Tem o Diário Oficial. Numa busca até pelo Google, você já vai cair direto no Diário Oficial do município, e lá você pode fazer a consulta dia a dia ou até buscar de dias anteriores. Muito obrigada pela participação, viu? Só fazendo um parênteses, sim. Os resultados das nossas reuniões a gente publica na nossa página de concursos e empregos, que também está lá no portal da Prefeitura. Então lá tem todos os resultados, todos os candidatos que foram convocados, quem faltou na reunião, quem que aceitou a vaga. Então isso a gente atualiza, a cada reunião a gente atualiza lá. E na página de concursos e empregos, a gente também disponibiliza uma cartilha sobre as convocações. Então, para tirar dúvidas sobre essas convocações de LAC, PPP, PCD, e quando que vai chamar em que vaga que a gente chama o primeiro PPP? Então, ali naquela cartilha a gente explica o passo a passo das nossas convocações e dos cálculos também. É bem interessante para os candidatos acessarem. Obrigada pelas informações, um bom dia para você e até a próxima. 10h11.